impasse entre os médicos e a Secretaria Municipal de Saúde, depois da suspensão do atendimento aos pacientes do SUS na rede privada, já dura 55 dias. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, o doutor Geraldo Ferreira Filho. Boa tarde, doutor Geraldo. Boa tarde, Murilo, telespectadores da Tropical. Numa entrevista recente a um jornal daqui da capital, o senhor teria citado fatos que dariam a entender um esquema de terceirização dos serviços, dos procedimentos do SUS. Médicos não ligados ao SUS, não vinculados ao SUS, fariam esses procedimentos no lugar dos médicos que seriam vinculados ao SUS. Isso realmente acontece, doutor? Na verdade, o senhor posteriormente rejeitou essa entrevista. O que aconteceu? Isso aconteceu? Murilo, a explicação é tão singela e prosaica que só o caráter exacerbado, o radicalismo com que estão sendo conduzidas as negociações, né? Não de nossa parte, diga-se de passagem, né? Que nós temos procurado todos, né? Então, esse estado de ânimo exaltado pode levar a um equívoco a ser levado a essas consequências. Em várias entrevistas que nós tivemos aqui, nós tivemos a oportunidade de colocar que, por exemplo, uma consulta, importante a população saiba, é remunerada R$ 2,50, a de especialidade é R$ 7,50. Uma cesariana onde o profissional cuida de duas vidas, da mãe e da criança, o profissional recebe R$ 70. E nós citamos também como exemplo que uma cirurgia cardíaca é remunerada a R$ 712 para 6 profissionais, sendo que a cada um cabe em torno de R$ 100. A partir daí, quando a secretária disse que havia um número de profissionais que recebia volumes de recursos altos em seus contra-cheques, quando a repórter me questionou, no afã até de ajudá-la, que eu também não posso sequer culpar a repórter, mas o raciocínio foi desenvolvido equivocadamente. Quando nós raciocinávamos que 712 era para 6 profissionais, nós raciocinamos que poderia sair em nome de um único profissional. Daí a razão de este profissional ter um maior volume de recursos na sua conta. No dia seguinte, o doutor Marcelo me chamou a atenção, doutor Marcelo, cirurgião cardíaco, que não era este o procedimento. Que, na verdade, a cirurgia cardíaca tem 6 profissionais, um cirurgião, 3 auxiliares, o hemodinamicista, o perfusionista e o clínico. Só que cada profissional deste é credenciado ao SUS e recebe direto em sua conta. Então, até para poupar, né, as autoridades de uma investigação, eu acho que eles têm até mais o que fazer, né? Eu acho que tem muitos problemas a serem resolvidos. O esclarecimento é o mais simples possível, né? Na verdade, houve um equívoco de informação, mas que, se for investigado, apenas vai dar um atestado de idoneidade ao comportamento decente que sempre teve e sempre terá a classe médica. O senhor retomou agora um dos aspectos abordados nessa entrevista, que é a questão do pagamento, que seria feito no nome de uma única pessoa. Mas quanto ao vínculo com o SUS, nessa mesma entrevista foi falado sobre alguns números, 240 profissionais vinculados ao SUS, de acordo com dados da Secretaria Municipal, mas envolvidos no movimento cerca de 350. Que diferença é essa? Que divergência é essa? Esses 350 seria esse excedente que estaria envolvido nos procedimentos e não seriam vinculados ao SUS? Bem, num primeiro momento, quando nós raciocinamos que o chefe da equipe é quem recebia o recurso, nós imaginamos que ele poderia ter autonomia para escolher sua equipe, mesmo que não fosse vinculado ao SUS. Só que foi posteriormente nos esclarecido que isto é impossível, tá certo? Ou seja, que os que compõem a equipe todos são vinculados ao SUS. Aí você poderia até insistir ainda, bem, mas vocês falam em 350 profissionais, a Secretaria fala em 240. A Associação Médica, ela trabalha com a quantidade de profissionais da especialidade. Então, por exemplo, a ortopedia tem 100 a 110 profissionais, a cirurgia cardíaca 12 a 15, né? A urologia e todos os outros têm um determinado número de profissionais. Então, nós trabalhamos, inicialmente, com o número total de profissionais da especialidade, já que todos esses profissionais são solidários ao movimento. Agora, conforme a secretária explica que apenas 240 são vinculados ao SUS, evidentemente, apenas 240 recebem recursos do SUS. Os outros são solidários ao movimento, porque entendem este movimento como um movimento de classe. Doutor, as secretarias estadual e municipal já confirmaram a intenção de contratar profissionais de outros estados do país
para atender esses pacientes do SUS que foram desassistidos pela paralisação. Como é que os médicos de Natal estão enxergando essa proposta? Isso pode funcionar, na opinião dos médicos? É difícil, mas de qualquer forma eu acho que a saúde pública ou as secretarias têm o direito de tentarem se equipar da melhor forma possível, tá certo? Então, inclusive, nós achamos que a população merece um atendimento e se a secretaria acha desnecessário o funcionamento da rede pública, ótimo que, por exemplo, o Instituto de Traumatologia esteja segunda-feira no Valfredo Gurgel. Muito bom, o secretário anunciou, a secretária anunciou durante toda a semana. Então, segunda-feira, realmente, eu acho que nós teremos um momento onde a população poderá ser assistida, já que não há interesse da Secretaria Municipal nem estadual de negociar e preferiram trazer médicos de fora mais caro, evidentemente, né, pagando passagem, hospedagem, acredito que salário diferenciado, que eu não acredito que eles venham trabalhando pelo SUS, né? Mas, de qualquer forma, para nós, Murilo, o que importa é que a população vai ser assistida. Nos causa muita dor, muito sofrimento, muito constrangimento, aquela situação dos pacientes desassistidos, mesmo havendo uma liminar que obriga a prefeitura a atender 100% dos pacientes. Se a alternativa for trazer um Instituto de Trauma e Ortopedia do Rio de Janeiro, eu acho que a população será assistida. E eu acho que ao serviço privado cabe ficar na sua posição, atendendo particulares, planos de saúde, convênios, etc. E se houver a possibilidade de um acordo posterior, voltará a atender ao Sistema Único de Saúde. Se não, a rede pública deve abarcar esses procedimentos. Então, a população, segunda-feira, deverá ter realmente o Instituto de Traumatologia no Hospital Valfredo Gurgel. A imprensa deverá acompanhar, né? Certamente toda a imprensa estará lá. E, graças a Deus, uma parte da população será atendida. Quando o governo anunciou essa proposta, os médicos, em seguida, logo de imediato, disseram que a partir daí não se sentiriam mais obrigados a atender, a liminar a ação judicial, que obrigava os profissionais a atender 30% da população. Os médicos mantêm essa posição de não mais atender totalmente? Na verdade, a liminar é com os hospitais, né? Não há nenhuma liminar obrigando os médicos, porque os médicos estão descredenciados do sistema, né? Mas o que nós queremos dizer, e repetido inúmeras vezes, é que nós temos responsabilidades. Nós temos como presidente da Associação Médica, o prefeito tem como gestor da cidade, não foram só os médicos que fizeram um juramento. O prefeito fez. Quando o prefeito tomou posse, ele botou a mãozinha em cima da Constituição e jurou defender a Constituição. Sabe o que é que tem na Constituição? Que a saúde é direito do povo e dever do Estado. Então, precisamos, em nome desse juramento dos médicos e do prefeito, procurar um entendimento. A classe médica sempre esteve disponível a isso. Então, nós estamos abertos ao diálogo, ao entendimento e de todas